Você consegue lembrar assim, meu, quais foram os maiores desafios que você já enfrentou na sua carreira? Tipo, meu, isso foi um BO enorme para resolver, o cargos. Conta aí, conta Cara, história. A gente gosta de você conta história, é, pô. cara, tem desafio todo dia, tá? E é difícil destacar um que é o maior, tá? Uhum. Eu falo de um que foi o que mais me incomodou num dado momento. Mas eu vejo o seguinte, cara, o desafio do dia a dia ele é constante, tá? Ele não muda muito, que é, você tem um monte de obstáculo dentro da empresa, quando você começa, você não sabe como é que vai ser, né? Uhum. Porque você está ali no início de carreira, você deu o exemplo, né? É um cara que diz que é para não trabalhar. Às vezes você tem que parar, refletir e se impor, né? Às vezes você tem um chefe que não é o melhor do feedback, aquele cara que te orienta, não chega a ser um mentor. Então você tem que encontrar o teu caminho de desenvolvimento ao paralelo de alguns obstáculos. Uhum. E quando você vai crescendo, obviamente você tem que cuidar de outras disciplinas, você tem que olhar de outra forma para esse dia a dia, né? Até se preocupando com a formação das pessoas, como é que eu desenvolvo a minha equipe, como é que eu faço. Então, desafio você tem para todo dia. E tem o desafio de mercado, né? Que Uhum. tipo, esse ano aqui nós temos inflação, esse ano aqui eu quando comecei, a gente tinha uma inflação de 40% ao mês, tá? E esse foi um desafio muito difícil que eu tive, porque a gente tinha um controller na França, que era um belga, e eu tentava explicar qual era a formação de preço que a gente fazia para uma licitação, Uhum. que obviamente se eu ia receber em 90 dias, eu contemplava a inflação, se eu soubesse se o cara ia me atrasar 10 dias o pagamento, tinha mais 10 dias de inflação. Na verdade, você ganhava a licitação se você fosse preciso com relação a todos esses custos indiretos de inflação. O preço do produto era muito pouco relevante ali para você ganhar a questão. E a gente tinha uma dificuldade muito grande em convencê-lo de que eu ia botar um uplift digital para cobrir a inflação. Ele não conseguia entender. E ele definiu que vinha no Brasil. E eu fiquei ali, cara, falei, como é que eu vou mostrar para esse belga falando francês, Uhum. às vezes o inglês, menos português? O que é inflação? É difícil você mostrar uma inflação de 40%. Aí, cara, aí veio uma inspiração, eu brinco com inspiração divina, né? Eu falei, cara, eu vou fazer um negócio. Eu peguei esse cara no hotel, mostrei para ele o custo do táxi, eu fui almoçar com ele naquele dia, falei, ó, o almoço é mais ou menos isso, o táxi de volta mais ou menos igual ao de De... vinda, Uhum. e um jantar um pouco mais do que um almoço. Ele falou, beleza, eu não quero que você gaste, toma aqui dinheiro para 3 dias. Multipliquei por 3 dias e dei para ele. Segue isso aqui. Ele falou, não estou entendendo. Segue, porque aqui a gente vai sair a explicação. No segundo dia, ele virou para mim e falou assim: cara, agora eu entendi. Hoje ou eu volto a pé, ou eu não almoço, ou eu não janto. Pois Cara, é, essa é a realidade de uma inflação a 40%. A partir dali, a gente ganhou respeito e a formação de preços ficou mais difícil. Esse foi um dos grandes obstáculos que eu tive. Mas você tem obstáculo todo dia como esse, tá? E o que para mim é mais importante é assim, você ser pragmático. Tá bom, eu não vou ser vencido pelo obstáculo. uhum. Como eu dou a volta Como é nele. que eu dou a volta nele, né? E é legal, porque desenvolve uma forma de pensar que te ajuda muito no dia a dia. Isso é muito legal. É o que as pessoas chamam de pensar fora da caixa, né? Isso O que aí. será que é essa caixa? Mas é legal, usar criatividade para resolver os problemas.